Olá, nós estamos no penúltimo dia do ano de 2020, um ano bastante conturbado, que fez a gente até se enxergar de uma maneira diferente, né? Aprender coisas que não sabia. E também refletir sobre que a gente às vezes achava que sabia muito e não sabia nada. Então, acho que foi um ano de superação para todo mundo, né? Para nós aqui da escola, para os pais, para os alunos. O que eu queria esclarecer alguns pontos antes de deixar alguns agradecimentos que são muito importantes para mim, porque sem a parceria dessas pessoas, trabalho não caminharia aqui. Ontem eu divulguei nos grupos, principalmente do que estava escrito lá, né? Os grupos não foram formados por mim, responsáveis, porque eu acredito que o aluno, antes de chegar nos 21 anos, quando ele chega nos 21, que ele tem chega à maioridade civil, o pai não é mais responsável por ele. Então, eu sempre coloco primeiro tudo no grupo de responsáveis por esses alunos. Um dos pedidos da comunidade que eu recebia era: que nota que eu tô no bimestre, Karina? Quanto que eu tô em biologia? Quanto que eu tô em inglês no segundo bimestre? Que nota que eu tô? A sede não funciona. Sim, a Secretaria Escolar Digital não funciona. Porque para que a população tenha acesso, é necessário que haja uma ratificação, uma homologação e depois o sistema libere. Como esse ano foi um ano diferencial, as pessoas tiveram oportunidades de estarem refazendo as atividades, de fazerem as atividades, porque nem todo mundo possui a mesma tecnologia que o outro, nem todo mundo tem o mesmo tipo de internet que o outro, nem todo mundo tem a mesma facilidade de aprender sozinho que o outro. Então a gente tem que ser tolerante com as dificuldades que o outro tem, que talvez você não tenha em determinada área, mas que tem em outro. Então isso a gente precisou desenvolver a empatia, a tolerância, que muitos alunos não tiveram com os próprios alunos, né? Então, não havia como fechar um bimestre. O que a gente fez? Nós terminamos o primeiro bimestre, oferecemos uma recuperação. Quem fez essa recuperação teve uma nota, quem não fez ficou sem nota. Daí nós fechamos o primeiro bimestre e divulgamos a nota aqui na escola. O segundo e o terceiro bimestre foram bastante turbulentos, porque fui obrigada a tirar férias no período que não era determinado, foi chegando coisas sobre prestação de contas, nós recebemos verbas do Estado, verba do governo federal, e como não havia mais essa entrega presencial, cada período eles exigiam várias coisas. Então a gente não conseguia ter um momento para fazer a divulgação da nota. Né? São professores que dão aulas em diversas escolas, então às vezes o professor não tinha dado a nota, você tinha que correr atrás dele para ele dar a nota ali, porque ele tinha falado que a nota era isso, mas não tinha colocado ali digitado. Então o segundo e o terceiro bimestre ficou bastante complicado, e o quarto muito mais. Então o que eu divulguei nos grupos? O que eu como diretora tenho acesso, que são os resultados, né? Eu consigo ter acesso por ser gestora da escola. As médias finais após os alunos terem feito as tarefas, após a escola ter oferecido a recuperação para esse aluno, né? Então, vocês receberam nos grupos em PDF, que são os arquivos que eu tiro da sede, as médias finais do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto conceito. Então, segundo, terceiro e quarto bimestre, quando a gente faz o conselho final, nós decidimos qual será a nota que vai para o histórico do aluno desse aluno. Isso é chamado de conceito final ou rendimento final. Então, também foi publicado lá. Então, para que o aluno soubesse se ele passou ou não, era só ir lá no negócio que estava escrito assim: quinto conceito, conceito final. Lá ele olhava o número dele, eu sou o número 3. Eu vou olhar, se eu tiver tudo com nota positiva, significa que eu passei. Mas ao fazer a impressão, eu percebi que havia alguns erros, alguns professores falaram as notas, mas não haviam modificado. Então, mas foi publicado, né? Esse resultado depois já foi até alterado, então o quinto conceito está aí, mas houve algumas modificações. Mas também embaixo publiquei a lista de recuperação, porque conforme a orientação da Secretaria de Educação, resolução 95, se eu não me engano, os alunos que tiveram dificuldade de acompanhar as tarefas, eles terão direito a fazer uma recuperação em janeiro. Então,
nós não temos alunos retidos, nós temos alunos que foram transferidos, alunos que abandonaram, quer dizer, que nós tentamos todos os contatos, que nós mandamos para o conselho tutelar, o conselho também não conseguiu contato, então esse aluno abandonou a escola, né? Mas nós não temos alunos reprovados. Então, nós temos alunos que estão aprovados e alunos que estão em recuperação. Só serão considerados retidos ou reprovados se não fizerem, se não concluírem a recuperação de janeiro. Então, eu divulguei a vocês uma lista onde estavam o nome dos alunos que estão de recuperação intensiva de janeiro. Esses alunos, eles não estão aprovados, só serão aprovados mediante a execução dessa recuperação. Se o seu nome não está nessa lista, significa que você foi aprovado, né? Você conseguiu juntar de tudo que você fez nesses 4 bimestres, das APs que você veio à escola fazer, que você fez no seu celular, das tarefas que você tirou dúvida, dos pontos que cada vez que você teve contato com o professor ele te deu, né, de atividades atrasadas que acabamos aceitando. Então teve gente que falou, mas teve gente que não fez nada. Gente, não é o aluno que cuida da vida do outro aluno, é o pai desse aluno e a gestão da escola. Então quem sabe se o aluno fez depois, o resultado que ele obteve, se ele fez recuperação e conseguiu o resultado, somos nós, né? Eu sempre digo para os alunos presencialmente, cuida só da sua vida, que já é bastante difícil, é tão difícil a gente cuidar da nossa vida, né? Então, se o aluno foi aprovado, é porque ele teve um conceito positivo, porque aqui no Maria Judita a gente seguiu a legislação ao pé da letra. Se o MEC, se o Ministério Federal da Educação e Cultura vier aqui e pegar as atividades dos nossos alunos, olhar os diários dos nossos professores, olhar as habilidades que foram trabalhadas, todas as nossas atividades serão aprovadas, diferente de outros lugares. Então, por mais simples que tenha sido 3 atividades por bimestre, né? Nós sabemos que teve escola que trabalhou 3 atividades por semana, nós tivemos uma devolutiva, os nossos alunos fizeram recuperação. Nesse final, os alunos vieram até a escola, fizeram as APs, fizeram pelo celular, se dedicaram e eu sou muito grata por isso. Claro que eu esperava uma dedicação muito maior, porque a cobrança que nós fizemos em cima, tanto da família quanto dos alunos, ela foi mínima em relação a outras escolas. E tem escolas que nem cobraram, mas daí não cabe a mim julgar o trabalho da outra escola. Eu quero que a nossa escola seja bom e que os nossos alunos saiam formados para decidir a sua própria vida de uma maneira mais positiva e assertiva. E muitos demonstraram, assim, uma superioridade imensa. Passaram por períodos de ansiedade, por períodos de depressão, por períodos de angústia, de solidão e conseguiram fazer as tarefas. Outros eu via na rua, sem uso de máscara, tendo notebook, tendo internet e não fizeram nada. Mas a vida é assim, né? Então eu quero agradecer muito a esses alunos que superaram morte de familiares, que superaram depressão, crises de ansiedade, essa angústia, a sobrecarga de trabalho, que ficou em casa, teve que cuidar de irmãos, teve que ajudar a mãe, acabou arrumando um emprego para ajudar a família. Eu quero agradecer em especial esse grupo de alunos, que apesar de tudo o que aconteceu nessa pandemia, superou, entregou, e tem alunos que fecharam com 9 e 10, e não porque o professor deu, mas porque a tarefa era excelente. Então eu sou muito, muito grata a esses alunos.